casa do Senhor com os irmãos, atendendo ao convite do nosso pastor, grande amigo, grande irmão, quem eu tenho em altíssima estima em meu coração e minha vida, alguém que me conheceu bem no comecinho mesmo da minha caminhada de fé. Deus abençoe pastor, a todos os demais obreiros da igreja. Deus abençoe nossos irmãos também que essa noite nos acompanham, os jovens lá da nossa congregação, dos quais hoje eu convidei para estar conosco aqui, adorando ao Senhor. Amém? Traga um forte abraço da minha esposa para as irmãs, um forte abraço para os irmãos, só um aperto de mão mesmo, tá bom? Amém? Ela não pode estar comigo essa noite mais uma vez, não chegou a tempo do trabalho, amém? Mas estamos aqui para falar de Jesus, amém? Abra a sua Bíblia essa noite, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo número 5, texto muito conhecido, verso de número 21 em diante. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo número 5, verso 21. Algo essa noite que o Senhor Ele quer despertar em mim e em você. Glória a Deus. E antes de lermos essa palavra, eu quero deixar de antemão uma pergunta: o que nos impede de buscar ao Senhor? O que nos tem impedido de buscar a Cristo? Palavra do Senhor, todos encontraram, digam glória a Deus. Glória a Deus. Verso de número 21 em diante vai dizer assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, agitou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, se prostrou aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, já havia padecido com muitos médicos, despedindo tudo o que tinha, mas nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Mas ouvindo falar de Jesus, repita comigo: ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus. Toma teu assento dando glória a Deus. Palavra do Senhor, Evangelho segundo ele vai escrever Marcos, o discípulo de Pedro, alguém que vai aprender muito do que expressou com o próprio apóstolo do Senhor, aonde alguns de nós do mundo do estudo bíblico, teológico, reconhecem também como esse Evangelho como sendo a narrativa do apóstolo Pedro, pois Marcos, não sendo um apóstolo, mas foi alguém muito próximo a eles, e foi aquele que teve a dádiva por volta do ano 57 escrever o primeiro evangelho, que também vai servir de base para os demais. A palavra aqui do Senhor nos começa trazendo a visão de duas pessoas totalmente diferentes. Após o Senhor Jesus começar uma jornada com os seus discípulos, no capítulo número 4, o Senhor ele vai convidar os seus discípulos a ir a uma cidade, uma das 10 chamadas cidades impenitentes, ou a antiga Decápolis, a cidade, a terra dos Gadarenos, somente com o objetivo de libertar um homem que ali estava possesso por uma legião de demônios. A palavra do Senhor nos mostra Jesus chamando os seus discípulos e dizendo a ele: passemos para o outro lado. Jesus logo ali ele está se incluindo na viagem. Repita comigo: se incluindo. Com convicção, se incluindo na viagem. Quando ele, repita comigo, quando ele me chamou, garantiu que estaria comigo. O Senhor ele não envia ninguém a lugar nenhum
sem que Ele mesmo esteja conosco. O Senhor é aquele que chama os discípulos e fala: passemos para outra margem, temos algo grandioso a fazer do outro lado. A palavra do Senhor vai dizer que uma tempestade se levanta e Jesus está dormindo. Os discípulos ali dentro daquele barco logo se angustiam e chamam, perguntam a Ele: não te importa que perecemos? Ele lhes chama de homens de pequena fé. Ele levanta, repreende os ventos e repreende os mares. Chega àquela cidade, logo tem um encontro com aquele homem que tanto necessitava, e aquele homem liberto, logo após também quer viajar com ele, quer andar com Jesus, quer fazer parte da comitiva que estava próxima a ele. Pois todo aquele que de fato conheceu Jesus e viveu dele maravilhas, todo aquele que de fato conheceu Jesus, sentiu em sua vida transformação real, logo este em todo momento quer estar com Jesus. Mas Jesus logo não vai lhe permitir dizer para ele para que ele volte para a sua casa, para os seus, e anuncie que com grandes coisas Deus havia feito por ele. E logo este homem entende e volta, tornando-se o primeiro missionário daquelas terras a falar de Jesus, o Filho de Deus, aquele que opera milagres e maravilhas. Jesus logo ao retornar, uma grande multidão já o espera, e ali em meio àquela grande multidão, logo vai aparecer uma pessoa de grandiosa importância naquela cidade. Logo um homem por nome Jairo, o principal da sinagoga, um homem de uma posição elevada, o administrador da sinagoga, alguém de uma importância única, pois em um tempo em que uma nação logo estava norteada totalmente pela religião, alguém que era líder de uma sinagoga era visto como alguém de altíssima importância, era alguém que tinha boas posses, o respeito da sociedade, era o líder de um lugar onde havia convívio, era o líder de um lugar onde havia diálogo, era líder de um lugar onde se era permitido ouvir falar da palavra de Deus e também adorá-lo. Logo é um homem de grandiosa importância em meio ao seu povo, em meio aos rabinos de Israel. Este homem, logo ele vai passar por uma grande dificuldade em sua casa. Repita comigo: em sua casa. Mas este homem, vendo que a sua posição, os seus bens, tudo aquilo que ele possuía, logo não poderia trazer solução para a situação presente em sua casa, ele deixa o problema em casa. Ele deixa o problema em casa. E ele sabia e já havia ouvido falar também de Jesus. Aleluia! Essa noite você vai entender o que o Senhor quer falar comigo. Já preguei algumas vezes essa mensagem, mas isso foi algo que o Senhor chamou minha atenção a trazer aos irmãos, assim como ele ministrou em mim. Jairo, esse homem importante, ele deixa o problema em casa. E logo ele entende o problema que está na minha casa, os meus recursos, as pessoas que me cercam, aqueles que me respeitam, que me tratam bem, que me reverenciam pela minha posição, não podem fazer nada pelo problema que eu estou enfrentando na minha casa. Mas eu sei de alguém que eu vou deixar um problema em casa e vou até ele, porque ele pode resolver toda e qualquer situação que estiver ocorrendo na minha casa. Aleluia, eu creio, glória a Deus. Imaginemos a vida de um homem como esse importante, um homem que sai da sua casa, deixa sua filha de 12 anos moribunda à morte, e logo ele vai atrás de um professor, de um mestre. Mas Jairo reconheceu que este professor, esse mestre, ele era muito mais do que isso. Aleluia! Há muitos de nós que, assim como a multidão, conhece e reconhece Jesus,
como um grande professor e como um grande mestre, mas Jairo reconheceu como o Senhor e Deus. Jairo não reconheceu somente como o professor que estava ali pelas regiões, ele reconhece: Deus está em meio aos homens. E ele, deixando o seu problema, ele vai então até Jesus. Ao chegar perto de Jesus, ele se prostra. Ali toda sua posição de importância logo é deixada para trás. Tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que os olhos dos outros viam nele, de nada valia. Ele se prostra diante de Jesus e lhe faz um apelo, lhe pede que vá à sua casa, porque a sua filha precisava dele. Ou melhor dizendo, é Jairo se prostrando diante do Senhor e falando: Senhor, eu preciso de ti na minha casa. Aleluia. Daqui na minha casa não haja morte, mas haja vida. Eu preciso de ti. Daqui na minha casa haja alegria, não haja tristeza, choro. Eu preciso que o Senhor esteja na minha casa. E logo Jesus não acepciona pessoas. Sim ou não? Repita comigo, responda. Sim ou não? Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele atende ao rico, ao importante. E é algo que eu acho lindo, Jesus não acepcionar pessoas. E aqui eu quero abrir um parênteses. Jesus é aquele que não acepciona pessoas para a salvação, sim ou não? Da mesma sorte que naquele grande dia ele não acepcionará pessoas também para a condenação. E aqui eu quero fechar esse parêntese dizendo: é tempo de cada um de nós entendermos que Jesus, o que nos toma pelas nossas mãos e nos tem para Ele, não nos acepcionou enquanto estávamos cegos, nus, sujos pelo mundo e pelo pecado. Da mesma sorte, naquele grande dia não haverá acepção para aqueles que, tendo conhecido, rejeitaram a sua graça. E aqui eu fecho esse pequeno parêntese e retornemos aqui ao que o Senhor está ministrando. Jesus, ele se propõe a ir à casa de Jairo. Uma multidão o aperta, o espreme, mas nada acontece. E Jairo, no caminho da sua casa, juntamente com Jesus, havia uma pessoa sem importância nenhuma. A palavra do Senhor mostra uma mulher da qual nem sequer o seu nome é mencionado. Logo, Jairo, seu nome está em evidência. Quer dizer, aquele que é iluminado por Deus. Mas esta mulher não é somente uma mulher. E também há 12 anos, quando a alegria apareceu na casa de Jairo, o tormento começava também em sua vida. Essa mulher sem nome, há 12 anos sofrendo de uma hemorragia, também havia ouvido falar de Jesus. Aleluia. Então, somente por ter ouvido falar de Jesus, o texto sagrado nos diz que essa mulher, ela havia gastado tudo o que ela tinha, e logo ela ia a pior. E ao contrário de Jairo, que era importante, respeitado, reverenciado, alguém que aqui as pessoas queriam estar perto, essa mulher era alguém a quem as pessoas tinham repulsa. Essa mulher era alguém que era considerada impura, uma mulher imunda. Ao contrário de Jairo, que quem sabe algumas pessoas necessitando de algumas coisas corriam atrás de Jairo, essa mulher era alguém a quem as pessoas corriam de estar na sua presença. Porque essa mulher, pela lei judaica, dizia que ela, estando daquela forma, qualquer homem ou objeto a quem ela tocasse também se tornaria impuro. E é um paradoxo lindo da graça do Senhor. A lei diz que todo aquele que está impuro
ele toca em algo que é puro, logo o puro se torna contaminado. Com Jesus é diferente. Eu e você, assim como essa mulher, em nossas impurezas, quando tocamos em Cristo, não somos somente purificados, nós somos santificados por Ele. E também ao contrário de Jairo, que deixa o seu problema em casa, essa mulher não tem como deixar o seu problema para trás. O problema está nela. Repita comigo: o problema está nela. Logo, se essa mulher não pode largar o problema dela em casa, e sabe por que ela não pode largar o seu problema também em casa? Não é tão somente porque o problema dela estava no seu corpo, não. É porque essa mulher agora, por causa dessa enfermidade, ela também não tinha casa. Era alguém que não tinha convívio. Era alguém que há 12 anos não podia tocar em ninguém. Era alguém que há 12 anos não tinha vida social, nem sequer com a sua família parentela. E ao contrário também de Jairo, que era líder da sinagoga e podia adorar a Deus no templo e na sinagoga, esta mulher sequer poderia entrar na cidade. Mas ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. E no começo, antes de ministrar, o Senhor deixei uma pergunta para mim e para você. O que nos tem impedido de buscar a Jesus? É o problema que está na nossa casa ou é o problema que nós carregamos? Nenhum desses problemas pode ser maior do que a nossa vontade de buscar a Jesus. Aleluia! Esses dois textos, esse texto nos deixa claro que independente da situação, se o problema está lá ou se o problema está aqui, só há um a quem eu devo buscar, que pode fazer o impossível por mim. Esta mulher, ao ouvir falar de Jesus, ela marca algo em seu entendimento, em seu coração, e ela logo sabe que uma grande multidão está acompanhando. Ela conhece os riscos. Se ela fosse pega em meio à multidão, a punição, o apedrejamento até a morte. Há pessoas que têm oportunidade de buscar a Jesus com liberdade e se prostrar. Mas há situações como a dessa mulher, em que ou é agora ou nunca mais. Há situações que ou é agora ou nunca mais teremos a nova chance. Jesus é aquele que está passando, e essa mulher ela tem uma oportunidade. E logo ela pensa consigo mesmo: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Aleluia. Eu vou ser curada se eu somente tocar na orla das suas vestes. Conjecturemos eu e você essa noite. Imaginemos uma mulher como essa, 12 anos, sofrimento constante, um sangramento que não cessa, fraqueza. Era uma mulher que agora não tinha nem sequer direito como se sustentar, além da sua debilidade, a fraqueza, a falta de energia em seu corpo. Mas ela entende: ou eu agora ou nunca mais. Aleluia. E isso eu trago para mim e para você no dia do agora. Apesar de termos hoje liberdade para estarmos aqui, o tempo de buscar ao Senhor com a mesma fé que essa mulher buscou a Jesus é agora. Aleluia. Porque daqui a pouco pode ser que não dê mais tempo. Pode ser que a trombeta toque. Pode ser que o Senhor venha nos buscar. E para aqueles que ficarem, vão entender que o tempo de buscar o Senhor era agora.
Logo essa mulher ouve falar de Jesus e conhece os riscos. O problema está nela, ela tem dificuldades, debilidades. Mas logo ela propõe em seu coração: eu vou buscar a Jesus. Glória a Deus. Ela entra com muita fraqueza em meio à multidão. E ela se lança aos pés de Jesus. Pastor, como assim? Para tocar na orla das vestes tem que se abaixar. Em meio à multidão ela se joga. E ela toca em uma parte das vestes do Senhor. E ela logo é curada. Aleluia. Jesus para e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos indagam a Jesus e falam para ele: mestre, escuta bem, até estes, ainda não em sua plenitude não haver compreendido quem era Jesus, ainda o chamam de mestre. E isso é algo que tem tocado muito no meu coração e na minha alma nesses últimos dias. Estamos na igreja, na casa do Senhor. Por que ainda não estamos alcançando transformações verdadeiras em Cristo? Porque ainda vemos somente como o mestre que ensinou. Não entendemos que Ele é o Senhor que transforma. Aleluia. Glória a Deus. Essa mulher se lança, toca, e a palavra do Senhor diz que do próprio Senhor sai virtude, poder. Aleluia. E eu acho lindo essa parte, porque o texto original dessa parte, a palavra é dunamis ou dinamis, que quer dizer poder explosivo ou avassalador de Deus. Logo essa mulher pela fé, ela toca em Jesus e poder sai dele. Ele para, pergunta, a multidão espreme. Os discípulos perguntam: mestre, a multidão te espreme, o Senhor pergunta quem te tocou. E ele fala: mas me tocaram diferente. Aleluia. Não me tocaram como professor, como mestre. Me tocaram sabendo que eu sou o Senhor. Aleluia. Jesus logo para, vê aquela mulher que ele confessa, e Jesus vai dizer a ela: a tua fé, repita comigo, a tua fé, A tua fé te salvou. te salvou. Jesus é o Deus, é o Senhor de uma obra perfeita. Aleluia. Antes de recebermos curas que são chamadas bênçãos, o Senhor primeiro, a prioridade de Jesus é nos salvar. Aleluia. Glória a Deus. Essa mulher é salva Glória. e recebe de Jesus milagre. Aleluia. E ficamos hoje em um entendimento. Quem sabe quantos de nós em algum momento perguntamos: como tocar Jesus nos dias de hoje? Como tocar Jesus se Ele não está passando como um homem visível em meio a multidões? E não se trata do toque da mulher, se trata da fé dela. Aleluia, Jesus. Sabe por que essa mulher recebeu? Porque creu. Sabe por que essa mulher recebeu algo grandioso de Jesus? Não foi tão somente porque tocou, a multidão espremia, mas nada recebia, mas ela tocou crendo, sabendo quem Ele é. Aleluia. E recebe algo grandioso do Senhor. E agora que eu quero voltar mais uma vez para o homem, o Jairo, que deixa o problema em casa. A mulher que não tinha como largar o seu problema para trás, ela vai até Jesus e alcança milagre, maravilha. O seu problema é sanado. Aleluia.
Eu disse que essa mulher estava fraca, cansada. Jesus é aquele que me diz e te diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A palavra de Jesus se cumpre sobre a sua vida. Imaginemos eu e você agora, mais uma vez, um homem importante, Jairo. Jairo está levando Jesus à sua casa, sua filha está na morte. Jairo vê aquela multidão. Imaginemos eu e você que vivemos em um tempo tão imediatista. Nós queremos tudo agora. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e do nosso jeito. Imaginemos Jairo olhando para a multidão, espremendo Jesus. E esse homem falando: não vai dar tempo. A multidão não deixa o mestre avançar. E ainda tem essa mulher que para no meio do caminho. Ainda tem Jesus parado, o mestre termina, vamos. Imaginemos eu e você, a agonia que esse homem talvez estivesse, querendo que a multidão saísse da frente, querendo logo que aquela mulher, tu já recebeu, levanta, que agora é minha vez, sai da frente. Mas Jesus calmamente despede aquela mulher e continua a sua jornada com Jairo. Aleluia, Jesus. E agora, mais uma vez, a frustração na vida deste homem. Aqueles que estavam em sua casa, que também não entenderam quem era Jesus, vão chegar em Jairo e vão dizer: não incomoda mais o mestre, não incomoda mais o professor, a tua filha morreu, a tua filha está morta. Aqui nos ensina tantas coisas. Jesus ele não acepciona quem é rico e quem é pobre. Jesus atende aquele que é ovacionado pela multidão, assim como aquele que é esquecido e nem nome tem. Aleluia, Jesus. Jesus é aquele que não se atrasa. Ele vai no tempo certo. Aleluia. Ele não se atrasou quando foi ressuscitar Lázaro. Era somente o tempo certo. Era tão somente o tempo certo de Jesus trabalhar, agir. E a palavra do Senhor nos mostra Jesus falando para Jairo: crê somente. Aleluia. Eu não estou atrasado. Sabe aquela busca minha e sua pelo Senhor? Sabe aquela busca incessante que nós temos buscado a Deus, pedindo, quem sabe, a Deus alguma coisa? E nós falamos muitas das vezes: Senhor, quando será? E o Senhor essa noite está respondendo para mim e para você: eu ainda não cheguei lá, porque eu não estou atrasado. Aleluia. Tudo acontece no tempo certo. Glória a Deus. As coisas das quais nós pedimos hoje, ou quem sabe estamos pedindo, e o Senhor nos entregar agora, logo nós vamos perder. Por quê, pastor? Para receber de Deus é necessário também ter suporte, estrutura, para receber aquilo que o Senhor tem a nos entregar. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, antes de nos entregar algo grandioso, Ele nos passa por uma grande escola. Para dirigirmos um carro, precisamos ir para uma autoescola e aprender como conduzir, para administrar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Ele também nos manda para uma escola chamada deserto, tempo de provação. O tempo da provação, irmãos, é o Senhor treinando eu e você para algo que é muito maior lá na frente. Aleluia. O Senhor ele não se atrasa, ele fala para Jairo: Jairo, não te preocupes, então somente crê. Jesus continua sua jornada até lá. Jesus continua sua jornada à casa desse homem. E ao chegar lá, há uma multidão. Há uma multidão pronta.
para contemplar o choro de Jairo. Há uma multidão pronta para dar um tapinha nas costas dele e dizer: eu sinto muito, Jairo, que o Senhor te conforte. Mas o Senhor que estava ali não estava ali para confortar a Jairo, estava ali para dar vitória para a família. O Senhor logo entra na sua casa e manda que aqueles que ali estavam, que não faziam parte do milagre, desceu do céu, receba e leva para a tua casa. Há pessoas que o Senhor tirou de dentro da tua casa, de dentro da tua história. Não é porque o Senhor não as ama, é tão somente porque estas pessoas não fazem parte do milagre na minha e na tua vida, na minha e na tua. Há uma oração que é para quem é corajoso e pede duas coisas: Senhor, quebra em mim tudo aquilo que não agrada a ti. Aleluia. A segunda parte dessa oração é: Senhor, tira de perto de mim quem não faz parte dos teus projetos na minha vida. Aleluia. Isso dói quando o Senhor começa a fazer. Jesus manda sair dentro da casa e fala: agora fica somente o pai, a mãe, Pedro, Tiago, João. Pastor, e os outros discípulos não estavam preparados ainda. Aqueles três são chamados discípulos do círculo íntimo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para testemunhar coisas grandes com Jesus, tem que ser mais íntimo dele. Aleluia. Para entrar em lugares, a gente querendo entrar em lugares que tu ainda não foi chamado para entrar. Para entrar em determinados lugares, para ver Jesus operar, é necessário ter uma intimidade maior com Ele. Aleluia. Pastor, mas eu quero ir orar na casa, na vida de alguém. A tua intenção pode ser boa, e ela é boa, mas será que o Senhor já te deu permissividade para tal? Ou olhemos para dentro da nossa própria vida, como diz no ministério logo da Santa Ceia, que diz: avalie-se, pois o homem é a si mesmo. Será que nós estamos olhando para nós dizendo: Senhor, a minha intimidade contigo está em dias? E entenda uma coisa: no dia em que nós nos acharmos tão próximos de Jesus, revise logo o que você de fato deixou de fazer. Por quê, pastor? Porque até mesmo quando nós nos encontramos ou nos achamos muito próximos e íntimos a eles, talvez pode ser somente o nosso ego, a nossa arrogância falando. Você sabe, quando eu e você estamos próximos de Jesus, estamos em contato, comunhão de fato com Ele. É naqueles dias em que nós mais buscamos, mais sentimos vontade, porque menor nos sentimos. Aleluia, Jesus. Não é o dia em que eu estou pulando, sapateando e gritando, falando em mistérios. Não. É o dia em que eu me sinto mais quebrantado. É o dia em que o Senhor está mais intimamente ligado. Aleluia. Para testemunhar milagres grandiosos, entrar em lugares, ver o Senhor trabalhar de forma poderosa, é necessário ter intimidade. Um círculo de intimidade maior. Glória a Deus. Aleluia. Jesus entra naquele lugar e logo ressuscita a filha deste homem. Diz a ela: levanta-te, menina. Logo a menina levanta. Logo esta menina é entregue à sua mãe. Ele manda que a alimentasse aos discípulos e aos outros que ali estão. Ele fala: ninguém comente sobre o que aconteceu aqui agora. E aqui eu quero encerrar a mensagem que o Senhor me deu com algo poderoso para mim e para a tua vida. Há milagres, há bênçãos que o Senhor Ele vai operar aos olhos de todos, não para engrandecimento meu ou seu, mas para que o nome dele seja glorificado. E daqui vai um aviso da parte do Senhor para mim e para a tua vida. No dia em que o Senhor fizer tal coisa,
dê glória a Ele. Tão somente a Ele. Aceite Jesus chegar na tua casa. Isso é forte. Aceite Jesus chegar na tua casa e Ele ter autonomia de falar: este, aquele ou aquela, sai, porque eu vou trabalhar e fazer uma grande obra aqui dentro. Glória a Deus. Aceite Jesus fazer assim na minha e na tua vida. Aceite deixar o Senhor trabalhar dessa forma na nossa casa, na nossa vida. Hoje eu e você somos reconhecidos depois que fomos chamados por Deus, não como homens e mulheres grandes, mas como filhos amados de Deus, e Ele nos chama pelo nome. Aleluia, Jesus. Esta mulher, a qual mencionamos, é alguém que não é mencionado o seu nome. E eu quero deixar algo para mim, para a tua vida, e eu quero entregar ao nosso pastor. Tem um monte de gente aí fora que ainda não tem nome. Tem um monte de gente aí fora que, para crer, para querer buscar, para entender que é agora ou nunca, há um monte de gente aí fora que, para buscar ao Senhor, ele precisa que eu e que você faça com que eles ouçam falar de Jesus. Aleluia. Tem um monte de gente precisando ainda ouvir falar de Jesus. Pastor, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Não somente fale o que Ele fez aqui dentro, mas fale o que Ele já operou aqui na tua própria vida. Nós somos a carta lida, corrigida pelo mundo todos os dias. Deixe que aqueles que estão lá fora, que ainda não ouviram falar de Jesus, ouçam, não somente através da nossa voz, mas do nosso testemunho. Aleluia. De que o Jesus que fez aqui é o Jesus que continua fazendo e operando até o tempo de agora. Aleluia. Nós temos uma campanha de portas abertas, né, pastor? Quer deixar as portas abertas na tua casa para o Senhor? Aceite a forma que Ele trabalha. Glória a Deus. Aleluia. Haja com obediência ao Senhor. Quando Ele tirar, agradeça. Quando Ele atribuir algo, agradeça. Então somente aceite a vontade dEle, que é boa, é perfeita, é agradável. No dia de hoje, no dia de ontem, eu recebi uma notícia triste, mas ao mesmo tempo da qual eu me sinto consolado ao mesmo tempo. Pastoreei 2 anos no setor industrial, aquele pastor André, lembra disso? E o Senhor me deu uma joia, uma senhora. No tempo ela tinha cerca de 76 anos, missionária inglês, uma mulher de Deus, 76 anos, que numa vigília ela não se sentava, andava pela igreja, falava em línguas e mistérios com o Senhor. Aleluia. Todo mundo na igreja, os obreiros preocupados, irmã Neis, vai sentar, irmã Neis, ela está velhinha. E eu vi que aquilo incomodava ela, pastor, uma vigília que fizemos, eu desci, chamei os obreiros e falei: todo mundo deixa a dona Inês adorar do jeito que ela quiser. Aleluia. Se ela quiser correr, ela corre. Se ela quiser deitar, ela deita. Se ela quiser pular, ela pula. Se ela quiser ficar no altar, ela fica. Se ela quiser ficar lá fora, ela fica. Deixe ela adorar do jeito que Glória ela a quiser. Deus. Ontem à noite recebemos a notícia que dona Inês havia partido para a glória do Senhor. Glória a Deus. E eu me sinto honrado por Deus pelos 2 anos em que ela esteve comigo. Amém. E aqui eu vou tocar em algo que é para mim e é para todo mundo que está aqui. Está vendo esses pastores aqui?
Os seus pastores. Eles precisam de cuidado também. Essa igreja do setor industrial era a maior igreja do ministério remanescente, eu era o pastor dela. Eu sempre trabalhava lá sozinho, gritando, fazendo as coisas. Ela morava 2 casas na frente. Todas as vezes que eu estava lá, ela vinha, tadinha, de sol quente, bem velhinha. Às vezes descalça, com uma garrafa de água e um pão para mim. Ela cuidava de mim. Aleluia. E eu falava com ela, falava, irmã Deise, precisa não, irmã Deise. Ela, pastor, eu aprendi que a gente também tem responsabilidade de cuidar dos nossos pastores. Aleluia, Jesus. Com ela eu aprendi de fato que é amar quem está disposto a sacrificar por nós. Com ela eu aprendi muitas coisas. Pastores também precisam de cuidados. Precisam ser amados. Não é super-homem não, irmão. Não é super-homem não, não é super-mulher não. Esse despertar que eu estou falando, esse não sei nem porquê, mas eu acho importante, pastor. Irmãos, às vezes um pequeno gesto vai gerar uma força sem medida no coração de um pastor que está machucado. Às vezes uma única mensagem, pastor, como o senhor está hoje? O senhor está bem? Estou mandando só para perguntar se o senhor está na bênção. Faz uma diferença no dia assim. Dona Inês era aquela que fazia isso. Os netos dela chegavam, ela não tinha telefone, ela falava, manda mensagem para o meu pastor, para a minha pastora, eu quero saber como é que eles estão. Essa manhã eu fui, eu estive no velório dela. Vi algumas pessoas chorando. Pela dor da perda, eu também sinto. Mas a minha alegria é, Dona Inês, missionária Inês, é só um até logo. Glória a Deus. Aleluia. Primeira carta dos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 13, a palavra do Senhor nos diz: não sejais, pois, ignorantes contra aqueles que já dormem em Cristo Jesus. Aleluia. Porque estes, naquele grande dia, antes mesmo daqueles que estão vivos, serão ressuscitados para se encontrar comigo, meus irmãos. Aleluia. Não é uma Deus, é uma glória. Para aqueles que não entendem isso, ainda se rasgam e cheios de lágrimas e lamúrias em um momento como aquele. A dor é inevitável, mas há uma certeza que ainda mantém ainda uma alegria imensurável em nosso coração. Aleluia. Aquele que está em Cristo nunca morrerá, mas viverá eternamente. Aleluia. Cuide, zele, ame, busque quem não tem nome, dê lugar aos importantes, assim como devemos dar lugar àqueles que tão pouco são observados. O que nós precisamos, irmãos, cada dia mais, é aprender o que é amar quem nos cuida e adotar alguém em oração para amar e orar por ele. Eu quero agradecer por essa oportunidade, devolver ao nosso pastor André, que Deus abençoe. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com os irmãos. Amém? Sabe que tem alguns irmãos que eu já vejo há algum tempo, já tenho um carinho, um amor no fundo da minha alma em Cristo Jesus pelas suas vidas. Amém? Pastor?